Existe uma passagem do Evangelho de Mateus que é muito importante para a gente mostrar a misericórdia de Deus e o perigo da recaída espiritual. O que é a recaída espiritual? A recaída espiritual consiste naquele momento em que a pessoa está caminhando com Jesus Cristo, está na igreja, está meditando a palavra de Deus, está procurando seguir a prática das boas obras e por algum momento de dificuldade, por algum momento de obstáculo espiritual, esta pessoa abandona Jesus Cristo, sabendo inclusive do valor que é seguir o próprio Cristo. Então essa pessoa abandona Jesus e neste momento acontece a recaída espiritual. Os danos e as consequências desta recaída espiritual nós também iremos ver nesta passagem. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhes Jesus: esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Vemos aqui que os fariseus e os escribas pedem um milagre a Jesus, mas pedem com hipocrisia. Na verdade, esse grupo de pessoas está tentando Jesus Cristo, da mesma forma que o demônio tentou Jesus, pedindo, por exemplo, que ele transformasse as pedras em pães lá no deserto. Jesus disse claramente: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso não significa, irmãos, que não devamos pedir curas físicas e espirituais a Jesus Cristo. Não é isso. Precisamos pedir sim. Precisamos manifestar as nossas limitações e a nossa pequenez. Mas no caso aqui, os fariseus e os escribas estavam tentando a Jesus Cristo, estavam desafiando o Messias, o Deus encarnado. E o objetivo do milagre físico não é o mesmo objetivo do milagre espiritual. O milagre espiritual é muito mais importante que o milagre físico. Na verdade, o milagre físico, ele só tem a missão simples de atestar a veracidade dos feitos de Jesus para glorificar a Deus e para confirmar o perdão, as realidades espirituais, o milagre espiritual, porque a olho nu os homens, nós, não podemos ver a não ser com o auxílio espiritual, auxílio do Espírito Santo, a não ser com um dom extraordinário, nós não podemos contemplar o milagre espiritual. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para confirmar para as pessoas que Jesus realmente estava perdoando os pecados, que seria o milagre espiritual, Jesus fez um milagre físico. Analisemos esta situação. O que é mais importante? A gente ter 100 anos
de milagres físicos aqui na terra, de saúde perfeita, de bens materiais em abundância, ou ter a eternidade na bem-aventurança celestial. O que é mais importante? Ter uma vida mortal abençoada em todos os sentidos, ou ter a vida eterna, obviamente, no céu, porque morte eterna é no inferno. É claro que o mais importante está vinculado aos milagres espirituais. Nesse caso aqui de Lucas 5, o mais importante era perdoar os pecados. O milagre espiritual, a autoridade de Jesus de, sendo Deus encarnado, perdoar os pecados daqueles que se aproximam de Jesus e humildemente, com arrependimento eficaz, solicitam e imploram o perdão divino. É muito mais importante, posso dizer que é infinitamente mais importante do que o milagre físico, de, por exemplo, curar uma cegueira, curar a surdez, curar um deficiente físico, por exemplo. Inclusive, não é um critério muito seguro o milagre para se determinar se aquela pessoa, se aquele ambiente, se aquela religião está realmente vinculada de forma legítima ao verdadeiro Deus de nossas vidas. A própria Bíblia alerta que Satanás pode sim utilizar de prodígios enganadores, de milagres, aparentes milagres, para enganar as pessoas que se aproximam de falsas religiões. Então, o ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio, prestem atenção aqui, será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Deus vai permitir, com seu amor pleno, que aquela pessoa procure outra religião, outro caminho, porque Deus não obriga ninguém a nada. Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Continuando no último versículo. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Este último versículo significa que aqueles que plenamente consentiram no mal e se afastaram da verdade irão responder desta forma, serão julgados desta forma. Obviamente aqui não entram aquelas pessoas que se afastam, por exemplo, da Igreja de Cristo e vão para outros caminhos sem terem a plena noção do que estão fazendo. Não deixa de ser perigoso. Estas pessoas acabam se aproximando de falsas religiões, de falsos profetas e desta forma podem ser vítimas desses prodígios enganadores e acabarem se afastando definitivamente da verdadeira religião que professa que Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas, é o único Deus que deve ser adorado, que deve ser louvado. Eu poderia citar aqui como exemplo o kardecismo, onde as pessoas seguem na prática a parte moral dos evangelhos, daquilo que Jesus ensinou, mas acabam sendo contaminados com a crença sobre a reencarnação, que não existe, sobre a crença de consultar os espíritos, que inclusive é uma abominação para Deus, e acabam, por exemplo, esvaziando a divindade de Jesus, proclamando que Jesus é apenas um grande médium, um grande profeta, esvaziam o seu poder redentor, o sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. Quando um kardecista, por exemplo, vai a uma mesa branca e pede uma carta psicografada, pede sinais de espíritos que estariam no além, ele pode estar sendo vítima
desses prodígios enganadores, porque inclusive diz em outra passagem na Bíblia que Satanás se disfarça, se transfigura em espírito de luz ou em anjo de luz, depende da interpretação. Então, desta forma, sim, alguém que recorre à consulta aos espíritos pode estar sendo enganado pelo próprio Satanás. Sobre a explicação científica dos fenômenos mediúnicos, mostrando, atestando, comprovando que são fraudes, que não são legítimos, que não são atos legítimos. Também sobre a reencarnação, explicando sobre vários ângulos que se trata de algo ilegítimo, que é algo que não deve ser objeto de crença. Vou deixar links na descrição. Agora vamos à passagem que mostra que Satanás pode se transfigurar em um espírito de luz e enganar aqueles que procuram Jesus Cristo. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam apóstolos de Cristo, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras, e evidentemente não segundo as obras de Cristo. Retornando à passagem de Mateus 12, nós percebemos no verso 39 que Jesus critica essas pessoas que estão pedindo tais sinais. Eles estão tentando ao Senhor Jesus Cristo. E ele evidencia o sinal do profeta Jonas. Inclusive, nós temos um vídeo que fala do profeta Jonas e da linguagem figurada de seu livro. Link na descrição. Não deixem de assistir, porque ajuda inclusive a compreender o conteúdo deste vídeo. No verso 40, nós verificamos que Jesus está falando de sua morte e de sua ressurreição, recorrendo aos 3 dias e às 3 noites em que Jonas esteve no ventre de um peixe. Esse relato, inclusive, de Jonas é polivalente. Ele acampa diversas explicações. No livro de Jonas, inclusive, ele vai falar da pregação aos pagãos e a conversão dos pagãos. Por isso que aqui, no versículo 41, Jesus fala que ninivitas, inclusive no 42 vai mencionar a rainha de Sabá. Ele vai dizer no 41 que os ninivitas que se converteram à pregação de Jonas, que representava um extremista radical que não queria levar a mensagem do Deus único, do Deus de Israel, a estes pagãos, ele não gostaria, ele se recusou, ele disse não a esta missão que o próprio Deus lhe deu. Apesar de todas essas dificuldades, ele foi até Nínive, ele pregou e os pagãos, os ninivitas, se converteram sem pedir este sinal que os fariseus e escribas estão pedindo para Jesus. Eles se converteram e inclusive fizeram penitência. Apesar desse radicalismo de Jonas, não é tema deste vídeo, por isso eu peço que vocês deem uma olhada neste vídeo sobre Jonas. Apesar deste radicalismo, Jonas fez a vontade de Deus e os ninivitas foram muito abertos à pregação e se converteram. Não pediram um milagre físico como os fariseus e os escribas em Mateus 12. Por isso, a conversão de um grande inimigo tradicional de Israel, no caso aqui os ninivitas, se voltará no juízo final contra os ímpios que não creram na ressurreição. E também Jesus menciona aqui os hipócritas que tentam a Deus pedindo milagres físicos a todo instante e não creem no poder salvífico de Jesus, nos milagres espirituais que Jesus nos proporciona, que são muito mais importantes que um mero milagre físico. Vale dizer que Jonas é sinal da missão de Jesus, por isso que Jesus cita o profeta Jonas. Esta mensagem significa que Deus salva a todos, não só os judeus, mas a todos aqueles que se convertem e que se aproximam de Jesus
pedindo a sua misericórdia, pedindo a salvação. E esta conversão não é uma conversão vazia, não deve ser nunca uma conversão vazia. Ela significa seguir realmente Jesus Cristo, escutando os seus ensinamentos e vivendo as boas obras, sem mencionar o seguimento aos 10 mandamentos e a religião fundada na mensagem de Jesus Cristo. Continuando do verso 43. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acha. O deserto é a morada do demônio, porque o deserto mostra exatamente o quê? A falta de fecundidade, a falta da natureza em si mesma. O deserto demonstra exatamente a falta da vida. E Deus é o Senhor da vida. E os demônios se afastaram completamente de Deus. Por isso, o Éden é um jardim, demonstra a vida que só Deus pode criar. Como acabamos de ler, o demônio não acha o seu repouso. Então, a partir do 44, nós verificamos aqui a importância de compreendermos o perigo da recaída espiritual. Porque o verso 44 diz assim: diz ele então, voltarei para a casa de onde saí, e voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. O que significa isso? Esta casa limpa, vazia e enfeitada é a casa da nossa alma. Quando nos afastamos de Deus, já sendo discípulos de Jesus Cristo, ou seja, quando temos uma recaída, o demônio retorna. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos dos anjos caídos, dos demônios. Quando temos esta recaída, quando dizemos não, no meio do caminho, estamos caminhando, estamos trilhando o caminho de Jesus Cristo, dentro da igreja, estamos em uma pastoral, estamos meditando a palavra de Deus, estamos seguindo os mandamentos, estamos praticando as boas obras e no meio desta trilha, no meio desta caminhada, diante de uma dificuldade, diante de uma fraqueza espiritual, psicológica e física, nós caímos em desespero e nos afastamos de Jesus Cristo, nós temos uma recaída espiritual. E aqui está dizendo que o espírito impuro retorna e encontra esta casa limpa, vazia e enfeitada. Por que ela está limpa e enfeitada? Porque se trata de uma alma eucarística, de uma alma cristã, de uma alma que estava caminhando com Jesus Cristo. E está vazia porque esta alma teve uma recaída. Neste momento, esta alma se afastou de Jesus Cristo. Vejamos no verso 45 o perigo desta recaída. Vai então o espírito impuro buscar 7 outros espíritos piores que ele e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. A recaída traz exatamente esta consequência perigosíssima. Aquele que estava no caminho se afasta do caminho, estava com uma alma limpa, ela se torna vazia, dá ocasião para que 7 outros espíritos imundos entrem nesta casa que estava restaurada. Estamos falando aqui de um estado de coisas muito perigoso, onde a pessoa que se afasta de Jesus Cristo, uma vez que já estava caminhando com ele, acaba entrando em uma desgraça ainda pior do que estava antes de ter aceitado Jesus Cristo. E para exemplificar de forma figurada o estado das coisas, como esta alma fica quando estes 7 outros espíritos se apossam desta alma, eu recorro a Isaías 34, do 13 ao 15. Os espinhos crescerão em seus palácios, as urtigas e os cardos em suas fortalezas, será o covil dos chacais,
e o parque dos avestruzes. Nelas se encontrarão cães e gatos selvagens, e os sátiros chamarão uns pelos outros. O espectro noturno frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso. A serpente lá fará seu ninho e porá ovos, os chocará e fará sair da casca os filhotes. Lá também se ajuntarão os abutres, nenhum estará ausente. Comparando esta passagem de Isaías 34 e a outra de Mateus 12 que estamos analisando, do verso 43 ao 45 principalmente, verificamos o perigo, o desastre, que é não confiarmos em Jesus Cristo em momentos de dificuldade e nos afastarmos do único Salvador e Deus de nossas vidas. Quando diz no verso 44, outros 7 espíritos piores que o anterior, o número 7 significa número completo, significa, obviamente, exatamente o que está inclusive em Isaías 34, que a recaída espiritual é catastrófica e precisamos sim perseverar no único caminho que nos leva à salvação, que é o caminho que nos indica Jesus Cristo, que é inclusive o próprio Jesus Cristo. Não abandonemos o caminho, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de cruzes, nos momentos de grandes obstáculos, porque o retorno, diante desta recaída que acabamos de analisar em Mateus 12, principalmente do verso 43 ao 45, a recaída, o retorno da recaída será muito mais difícil, será muito mais penoso. Que Deus nos ajude a continuarmos no único caminho que existe, a perseverarmos na fé em Jesus Cristo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.